Olá, pessoal. Nós vamos dar sequência ao estudo do sistema reprodutor feminino, hoje com o estudo do ciclo menstrual. E para que vocês possam compreender bem o ciclo menstrual, é importante que a gente revise o ciclo ovariano, que foi assunto da nossa última aula. Vamos então iniciar com essa revisão, com as principais informações do ciclo ovariano. Vejam só. Essa representação é a representação de um ovário, com diversas estruturas se modificando em seu interior. Observe o folículo primário, formado através da multiplicação de células do epitélio do ovário, de modo que a célula presente no interior desse folículo primário é o ovócito 1 ou ovócito primário. Lembrando que esse folículo primário ele é formado logo após a chegada da menstruação. Então, nós temos aí a formação do folículo primário no segundo dia do ciclo. Observe na sequência das setas que esse folículo primário vai crescendo, vai amadurecendo, ele vai se desenvolvendo, de modo a se tornar folículo secundário, como vocês podem observar. À medida que esse folículo primário se desenvolve para se tornar folículo secundário, ocorre a formação do ovócito 2, que é o gameta feminino formado no interior desse folículo secundário. Observe ainda que esse folículo vai se desenvolvendo cada vez mais, de modo que no 14º dia do ciclo, esse folículo secundário se rompe, através do que nós conhecemos como ovulação. Percebam então que a ovulação consiste no rompimento do folículo secundário ou maduro, liberando o ovócito 2 contido em seu interior. Observe ainda nessa imagem que após a ovulação, as células do folículo rompido se reorganizam, formando uma estrutura chamada corpo lúteo ou corpo amarelo, que vai atingir a sua dimensão máxima em torno do 22º dia do ciclo. Observe ainda nesse ciclo que o folículo ovariano em desenvolvimento, antes da ovulação, produz altas taxas de estrógeno e que o corpo lúteo formado após a ovulação produz altas taxas de progesterona e taxas menores de estrógeno. Percebam ainda que se o ovócito 2 liberado no período da ovulação não for fecundado, o corpo lúteo irá atrofiar, irá regredir e formar o corpo branco ou corpo albicans, que não produz hormônio nenhum. Você pode observar essa situação no 25º dia do ciclo, que mostra a atrofia do corpo lúteo, exatamente por não ter ocorrido a fecundação. Com a atrofia do corpo lúteo, a taxa de progesterona no sangue da mulher irá diminuir, irá cair, e isso vai permitir a chegada de uma nova menstruação, dando início a um novo ciclo ovariano. Observe na sequência que 3 hormônios produzidos pela adenohipófise atuam no ciclo ovariano. Quais são esses 3 hormônios? Vamos conferir. São eles: o hormônio folículo estimulante, ou simplesmente FSH, o hormônio luteinizante, ou simplesmente LH, e o hormônio luteotrófico, também chamado prolactina ou hormônio lactogênico, representado pela sigla LTH. Vamos observar a ação desses hormônios? Veja só. O hormônio folículo estimulante, ou FSH, como o próprio nome diz, se ele é o hormônio folículo estimulante, ele vai estimular a formação e o amadurecimento do folículo ovariano. O hormônio luteinizante, como o próprio nome indica, ele vai atuar na formação do corpo lúteo e vai também determinar a ocorrência da ovulação. Então, esse hormônio luteinizante, ou LH,
é o hormônio que determina a ocorrência da ovulação e determina a formação do corpo lúteo. E, finalmente, o hormônio luteotrófico, ou prolactina, ou lactogênico, é um hormônio que vai atuar nos casos de gravidez, determinando a manutenção do corpo lúteo, como estudamos, até o 3º mês de gravidez, e determinando também a produção de leite pelas glândulas mamárias. Observe, então, que esse hormônio luteotrófico, além de atuar nos ovários, determinando a manutenção do corpo lúteo, atua também nas glândulas mamárias, determinando a produção de leite. Pessoal, o ciclo menstrual é o período que vai de uma menstruação até a outra, ou é o período compreendido entre 2 menstruações. A periodicidade desse ciclo varia muito entre as mulheres e varia bastante até entre os vários ciclos de uma mesma mulher. Então, nós podemos ter um ciclo aí com 25 dias, com 28 dias, com 30 dias, com 35 dias, com 40 dias, ou seja, há uma variação muito grande no tempo que dura esse período entre 2 menstruações. No entanto, existe um ciclo padrão, que é o ciclo clássico, que é colocado em todos os livros de biologia que tratam desse assunto, que é o ciclo de 28 dias. E nós faremos, a partir de agora, a descrição deste ciclo de 28 dias, ou seja, a cada 28 dias ocorre a chegada da menstruação. Então, veja só, por convenção, o primeiro dia do ciclo é o dia em que ocorre a chegada da menstruação. Dessa maneira, se uma mulher está menstruando hoje, se hoje é o primeiro dia da menstruação, hoje nós devemos considerar como o primeiro dia do ciclo menstrual. E o último dia do ciclo, pessoal? Vai ser o dia que antecede a chegada da próxima menstruação. Então, se uma mulher menstrua no dia 15 de julho e vai voltar a menstruar no dia 13 de agosto, como é que nós devemos entender isso? Se ela menstruou no dia 15 de julho, o dia 15 de julho é o primeiro dia do ciclo. Se ela vai voltar a menstruar no dia 13 de agosto, nós devemos entender que o dia 13 de agosto é o primeiro dia do próximo ciclo e o dia 12 foi o último dia desse ciclo que começou no dia 15 de julho. Compreenderam? O primeiro dia do ciclo é o dia que a menstruação chega e o último dia do ciclo é o dia que antecede a chegada da próxima menstruação. Observe ainda que o ciclo menstrual é dividido em 3 fases. Mais uma vez lembrando que descreveremos o ciclo de 28 dias. Pensem comigo. Se o primeiro dia do ciclo é o dia em que ocorre a chegada da menstruação, a primeira fase do ciclo é a fase menstrual. Também conhecida como fase descamativa, essa fase se caracteriza pela descamação do endométrio devido à queda da taxa de progesterona no sangue da mulher. Então, é importante que você perceba que essa fase descamativa ou menstrual, ela tem uma variação muito grande no número de dias, porque tudo depende da espessura do endométrio. Endométrios mais espessos, mais vascularizados, obviamente, demoram mais dias para poderem descamar completamente, podendo ser superior a 5 dias. Endométrios mais fininhos, menos vascularizados, obviamente, descamam em um número menor de dias. Importante, então, que vocês percebam que a duração da fase menstrual tem relação obrigatória com a espessura do endométrio. E lembrando que quando a menstruação chega, nós já estudamos isso, inicia-se a formação de um novo folículo ovariano, a partir da multiplicação, a partir da proliferação de células do epitélio do ovário.
A partir do momento que essa fase descamativa ou menstrual chega ao fim, inicia-se a fase proliferativa ou estrogênica, que dura em média de 9 a 11 dias, caracterizada pela proliferação ou multiplicação de células do epitélio do ovário, formando o folículo ovariano, que, como nós já estudamos na última aula, ele vai crescendo e, ao crescer, ele vai produzindo altas taxas de estrógeno. Importante também que vocês observem o seguinte: quando uma mulher chega ao final dessa fase proliferativa, vai ocorrer a ovulação. Lembrem-se que a ovulação consiste no rompimento daquele folículo ovariano maduro ou secundário com a liberação do ovócito 2. No entanto, atentem-se para o que eu vou dizer aqui agora. É muito comum as pessoas acharem que a ovulação sempre ocorre no 14º dia do ciclo. E isso não é verdade. A ovulação só irá ocorrer no 14º dia do ciclo se o ciclo for de 28 dias. Se a duração do ciclo menstrual for maior que 28 ou menor que 28, o dia da ovulação não será o 14º. A melhor maneira de vocês visualizarem qual é o dia que ocorre a ovulação é observando essa última frase que eu escrevi aí para vocês, que a ovulação ocorre 14 dias antes da próxima menstruação. Essa é a maior dificuldade da gente estabelecer com precisão o dia da ovulação. Porque se a ovulação ocorre 14 dias antes da próxima menstruação, observe, nós não temos condição de precisar o dia da próxima menstruação para estabelecer o dia da ovulação. Então, gente, observe na tela seguinte como que a gente faz esse cálculo. Observem. Se o ciclo for de 28 dias, a ovulação vai ser no 14º dia. Baseado em quê? Você pega o número de dias do ciclo e subtrai 14 dias. Por quê? Porque a ovulação ocorre 14 dias antes da chegada da próxima menstruação. Então, observe, se o ciclo é de 28, 28 menos 14, a ovulação vai ocorrer no 14º dia do ciclo. Atenção agora, se o ciclo é de 34 dias, subtraia 14 dias. 34 menos 14, 20. A ovulação será no 20º dia. Vamos pegar um ciclo mais curto agora. Um ciclo de 26 dias. 26 menos 14, 12. A ovulação será no 12º dia do ciclo. Então percebam, a ovulação sempre ocorre 14 dias antes da chegada da próxima menstruação. Dessa forma, a ovulação só ocorrerá no 14º dia do ciclo, se o ciclo for de 28 dias. Observe ainda que depois que a mulher ovula, nós estudamos que ocorre a formação do corpo lúteo, ou corpo amarelo. E isso ocorre na terceira e última fase do ciclo menstrual, chamada fase secretora ou progestacional, que dura os restantes 14 dias de um ciclo de 28. Eu poderia dizer que essa fase secretora ou progestacional é a fase pós-ovulatória. É a fase que vem após a ovulação, caracterizada pela formação do corpo lúteo ou corpo amarelo, que produz altas taxas de progesterona e taxas menores de estrógeno, como nós já estudamos. Lembrem-se, se não ocorreu fecundação no período da ovulação representado antes dessa fase, esse corpo lúteo irá atrofiar. A atrofia do corpo lúteo vai formar o corpo albicans, ou corpo branco, que não produz nenhum tipo de hormônio. E é exatamente por esse motivo que a taxa de progesterona irá cair no sangue da mulher, permitindo assim a chegada da menstruação. E a partir do momento que chega a menstruação, inicia-se um novo ciclo.
o que justifica o termo ciclo menstrual. Ou seja, esses eventos se repetem e, obviamente, o ciclo tem início com a chegada da menstruação. Mais uma vez, o que justifica a linguagem ciclo menstrual. Observe ainda o seguinte: essa gonadotrofina coriônica, representada pela sigla HCG, é um hormônio que é produzido pelo embrião a partir da primeira semana de vida desse embrião e também pela placenta, com uma função de manter a produção de estrógeno e de progesterona pelo corpo lúteo. Observe, então, que a produção desse hormônio, denominado gonadotrofina coriônica, ocorre a partir do embrião e a partir da placenta. Então, gente, isso justifica por que esse hormônio é utilizado no diagnóstico laboratorial de gravidez, seja através do exame de urina, seja através do exame de sangue. Como eu coloquei aí para vocês na última frase, que a pesquisa desse hormônio na urina e no sangue da mulher é utilizada para realizar a confirmação da gravidez. Lembrando que, por ser hormônio, ele é lançado na corrente sanguínea, o que permite, obviamente, a observação da presença desse hormônio no sangue, através do exame de sangue. E a partir do momento que o sangue é filtrado nos rins para a formação da urina, fica também fácil perceber que esse hormônio acaba também sendo eliminado através da urina. É dessa maneira que a pesquisa desse hormônio na urina, ou mesmo no sangue da mulher, é que vai ser utilizada para se confirmar ou não uma gravidez. O mecanismo de feedback é aquele mecanismo que nós conhecemos de regulação da produção de hormônios. E no ciclo menstrual, existem dois mecanismos de feedback que envolvem a adenohipófise e os ovários. Eu mostrarei para vocês, nas próximas duas telas, dois mecanismos de feedback envolvendo hormônio produzido pela adenohipófise e hormônio produzido pelos ovários. Vamos conferir? O primeiro mecanismo de feedback no ciclo menstrual ocorre da maneira que eu representei para vocês. Vamos lá. A hipófise, mais precisamente a adenohipófise, entre outros hormônios, produz o FSH. O FSH é o hormônio que estimula o folículo ovariano a produzir estrógeno. Perceberam, então, a relação entre hipófise e ovário? Folículo ovariano produz estrógeno, obviamente, no interior dos ovários. Então, mais uma vez, a hipófise produz FSH, o FSH estimula o folículo ovariano a produzir estrógeno. Agora eu te pergunto, se as taxas de estrógeno ficam elevadas, haverá necessidade da hipófise continuar produzindo FSH? Pense comigo, gente. Se a taxa de estrógeno está elevada, não haverá necessidade da hipófise continuar produzindo FSH para estimular o folículo a produzir mais estrógeno. Então, o que as altas taxas de estrógeno fazem? Inibem a produção de FSH pela hipófise. Em contrapartida, se as taxas de estrógeno ficam baixas, é interessante que a hipófise produza mais FSH para estimular o folículo a elevar a taxa de estrógeno. Então, baixas taxas de estrógeno produzidas pelo folículo ovariano irão estimular a produção de FSH pela hipófise. Percebam, então, o primeiro mecanismo de feedback no ciclo menstrual. O feedback que envolve o FSH produzido pela adenohipófise e o estrógeno produzido pelo folículo ovariano. Existe um segundo mecanismo desse tipo, que eu vou chamar de mecanismo 2 de feedback no ciclo menstrual, que eu te apresento na tela seguinte. Observe.
A adenohipófise produz o hormônio LH. Esse hormônio LH estimula o corpo lúteo a produzir o seu principal hormônio, que é a progesterona. Perceberam? Hipófise produz LH, LH estimula o corpo lúteo a produzir progesterona. Mesmo raciocínio que a gente teve anteriormente no mecanismo 1. Altas taxas de progesterona irão inibir a produção de LH pela hipófise. E dessa maneira, isso se justifica, porque se a taxa de progesterona está elevada, está alta, não há necessidade do corpo lúteo ser estimulado. Em contrapartida, as baixas taxas de progesterona irão estimular a produção de LH pela hipófise para que os níveis de progesterona possam aumentar. Então percebam que através desses dois mecanismos de feedback ocorre uma regulação da produção hormonal. Com isso, eu finalizo essa aula, tá? Sugerindo que vocês resolvam os exercícios da apostila e que utilizem o fórum ou mesmo as aulas ao vivo para o esclarecimento das dúvidas. Isso aí, pessoal. Até a próxima.